As pessoas perguntam, como que eu faço para orar, pastor? Eu não tenho muita intimidade com Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar de joelho, preciso estar de pé. Na verdade, a palavra de Deus nos orienta a isso de forma muito clara. A palavra de Deus nos dá essa orientação. E eu quero compartilhar com você o Evangelho de Mateus, capítulo 6. A palavra de Deus diz, a partir do verso 5, eu vou ler aqui o versículo, e eu vou compartilhar com você, diz assim a palavra de Deus: e quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, oras ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o Deus, o vosso Pai, sabe de todas as suas necessidades, antes mesmo que lhes peçais. Amados, a palavra de Deus nos mostra aqui Deus dando uma direção para nós, o próprio Jesus orientando e falando para os seus discípulos como orar, como deve ser feito. E Jesus começa a dizer para eles o seguinte: quando vocês orar, Ele não está proibindo de nós orarmos numa praça, Ele não está proibindo de você orar em pé. Ele está dizendo que muitas pessoas, quando querem chamar a atenção, elas começam a fazer coisas extravagantes para mostrar para os homens, e não preocupada de verdade com o coração de Deus, com aquilo que Deus, com Deus que ela vai falar. Então ela começa a fazer coisas para que todos vejam ela fazendo. E ele diz, para de ser hipócrita, quer dizer, a palavra hipócrita, ela vem da palavra artista, dupla personalidade, ela se enfeita, ela faz, ela cria um cenário para tentar agradar a Deus. Há quantas pessoas, quando vão orar ao Senhor, elas mudam o timbre de voz, elas impostam a sua voz e começam a falar com Deus como se estivesse muito distante. O meu Deus que está longe, o Deus poderoso. Quer dizer, Deus, ele diz, eu não vos chameis mais de servos, mas eu vos chameis de amigos. Quer dizer, Deus, ele quer um relacionamento conosco de pai e filho, de amigo, de intimidade. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. E o que o Senhor diz? Vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Quer dizer, para de se preocupar em mostrar para as pessoas. Seja você simples, converse, fale com Deus. Peça para Ele aquilo que está no seu coração de forma simples, aquilo que você almeja. E aí o Senhor continua orientando, não vai fazer como os gentios hipócritas que fazem vãs repetições. Quer dizer, a famosa reza, a diferença de rezar e de orar é que a reza são repetições. Quando algumas pessoas, que servem e creem em outras religiões, elas, você reza tantas orações de tal pessoa, você reza isso tantas vezes, 10 vezes reza. Quer dizer, isso para Deus é um absurdo. Deus, ele abomina esse tipo de prática de repetição. Primeiro porque Deus, antes que a gente peça, diz a palavra, ele já sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Então você não precisa ficar falando Pai, Deus, não. Você fala com Deus de forma livre, de forma que você tenha acesso a Ele como seu amigo, de forma clara. A palavra então nos ensina exatamente assim. Aí o Senhor começa a nos mostrar a oração, que é conhecida por todos nós como oração do Pai Nosso. Os discípulos pedem para que o Senhor os oriente, pede para que eles ensinem, faça como João, os ensine a orar, os discípulos dizem. E aí o Senhor começa os orientando, dizendo, direis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Quer dizer, Deus não está dizendo para que eu e você repita essa oração. Deus está ensinando eu e você a como Ele faz, a como devemos fazer, de que maneira devemos nos portar, a entender que primeiro nós precisamos honrar, nós precisamos exaltar, nós precisamos glorificar o nome de Deus, nós precisamos compreender. Pai Nosso, primeiro, Ele diz que Ele é Pai, Ele não é um Senhor que manda, que faz-nos termos medo dEle, não aproximarmos dEle. Há quantas pessoas, como eu disse, elas vão orar, elas começam rebuscadamente a criar palavras que não faz parte do seu vocabulário. Mas eu ouvi tal pastor orando assim, ó Deus excelentíssimo, Senhor dos céus, do mais alto. Quer dizer, você conversa assim com o seu pai? É dessa maneira que nós, filhos, nos relacionamos com os nossos pais? De maneira alguma. Então, o nosso relacionamento tem que ser de filho para pai. Pai nosso, Ele é o nosso Pai, que estás no céu, é um Deus que está exaltado,
é um Deus poderoso, é um Deus sobrenatural. Santificado seja o teu nome, quer dizer, é um Deus que é justo, que é santo, que é separado, em que nós honramos, em que nós glorificamos o seu nome. De que forma que você vai orar então? Você vai entender que Ele é o seu Pai e que você vai o respeitar como Pai, como o Senhor da sua vida, para que você seja íntimo, para que você se relacione com Ele. A oração não é simplesmente falar, a oração é também ouvir a voz de Deus. É um diálogo. Deus quer conversar comigo e com você. E aí nós continuamos, venha o teu reino. Por que Ele está nos ensinando dessa forma? Quer dizer, a primeira oração que devemos fazer é algo que glorifique e exalta o Senhor, de forma que nós priorizamos o reino de Deus, a sua justiça. O que diz a Bíblia em Mateus 6,33? Buscai primeiramente o reino de Deus. Quando falamos de reino, falamos de governo, falamos de um Senhor, falamos de autoridade. Quer dizer, reconhecemos que a prioridade nas nossas vidas não é aqui terrena. A prioridade das nossas vidas é celestial. É um Deus que é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus é a coisa mais tremenda e poderosa. Aí o Senhor diz, agora que nós invocamos, que nós clamamos o reino dele, primeiro o reino e a sua justiça, agora faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amado, olha que coisa tremenda. A oração tem que ser para que o nome do Senhor seja exaltado, para que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas. Pastor, mas eu não posso ter vontades? Pode. Só que a Bíblia diz que a vontade de Deus, os planos de Deus, os pensamentos de Deus são muito mais altos e melhores do que os nossos. Por que Deus tem o melhor para mim e eu vou querer o pior? A vontade de Deus é perfeita. Então, que cumpra a vontade dele, assim na terra como nos céus. Olha que coisa tremenda. Aí sim, depois que nós clamamos o reino, a provisão diária, a nossa necessidade, aquilo que nós necessitamos, aí sim nós vamos orar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, esta provisão que fala de sustento, não de esbanjar, não de coisas sobrenaturais, não, da nossa necessidade de ser provida diariamente, do maná de Deus sendo derramado sobre nós, para que Ele cuide, para que Ele nos surpreenda, para que Ele realmente venha abençoar as nossas vidas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, amanhã, a Bíblia diz que cada dia tem o seu mal. Há muitas vezes nós estamos ansiosos, angustiados, porque queremos já a bênção daqui 30 dias, daqui 1 ano. Já estamos antecipando. Deus está provendo diariamente. Deus cuidou de você e de mim até agora. Não vai ser que Ele, a partir de amanhã, que Ele vai te abandonar. E o Senhor diz isso. Por que vocês estão preocupados, ansiosos, uma vez de se preocupar com de vestir, de comer, sendo que das aves do céu eu tenho cuidado, eu tenho sustentado, quanto mais vós. Quer dizer, o nosso Pai, Ele tem muito mais e muito melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Olha que tremendo que a palavra diz. E perdoa-as as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, nós precisamos ter um coração perdoador. Muitas vezes nós queremos o perdão de Deus, queremos a provisão de Deus, mas não queremos e não sabemos perdoar aquele que nos feriu, aquele que errou, aquele que falhou, não importa qual é a gravidade. Aí nós temos a justificativa. Mas não sabe o que é, pastor? Você não sabe o que aconteceu, o que meu pai fez. Você não sabe o que meu irmão fez, o que o meu pastor fez, o meu amigo fez. Não importa. Se você e eu erramos e pedimos o perdão do Senhor, também devemos perdoar em nome de Jesus aqueles que erraram, que falharam e que até mesmo estão devendo para nós, seja o que for. A única coisa que nós devemos para essas pessoas é o amor. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, Deus venha nos guardar, Deus venha proteger as nossas vidas. Nós devemos estar atentos, vigilantes, atentos à sua palavra, para que Ele nos proteja espiritualmente, fisicamente, para que a gente cumpra a vontade dEle em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos guarde de toda a tentação e livre-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quer dizer, Deus nos dá uma oração modelo e nos ensina que o segredo de relacionar com Ele é se relacionar um filho com seu pai. Um filho que reconhece a autoridade e a preocupação do seu pai. Seja quem você é, você pode orar deitada, você pode orar de pé, você pode orar de joelhos, você pode orar como você quiser. O que importa é o seu coração diante de Deus. É o seu coração quebrantado diante do altar do Senhor. Entenda, há muitas pessoas criando barreiras, criando métodos, criando maneiras como Deus fosse um ser distante. Não, Ele é Pai, Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Deus
que então nos justificou, que nos perdoou, que nos remiu e que nos restituiu e que por adoção somos chamados e resgatados pelo seu amor. Creia nessa palavra. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. E se você puder colocar aqui nos comentários os pedidos de orações e juntos nós vamos clamar ao nosso Pai. Esse Pai que cuida de nós. Esse Pai que nos honra. Esse Pai que nos surpreende. Em nome de Jesus. É uma forma muito simples que eu estou compartilhando com você. Mas a palavra de Deus, ela é simples. Sempre que Jesus falava, ele falava por parábolas de forma simples para que pudéssemos compreender a sua palavra. E a maior guerra de Jesus foi com os fariseus, foi com os técnicos, foi com todo aquele que se achava espiritual demais, todo religioso. Esse foi o maior problema que Jesus enfrentou. Pessoas técnicas que conhecem a letra, mas não conhecem o Espírito, não têm comunhão com Deus. São os escribas, homens técnicos na lei, mas que precisam se render ao verdadeiro Pai. Eu vou orar, eu vou clamar a Deus. Eu quero pedir antes de orar que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você, em nome de Jesus, seja um instrumento de Deus. Ore também por outros pedidos que vão ser colocados aqui. Ore, comente, compartilhe com outras pessoas para que elas possam ser edificadas para a glória de Jesus. Entenda, o seu Pai está te esperando. Seja quem você é, não invente, não crie, fale aquilo que está no seu coração, porque afinal Ele já sabe aquilo que você precisa. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Vou orar agora e vou orar também depois dos comentários, todos que forem colocados aqui, para a glória e honra do nome de Jesus. E como eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista, nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tome posse desta palavra. Pai, no nome de Jesus Cristo, Tu conhece cada pessoa, conhece cada um que vai estar assistindo esse vídeo, que vai estar ouvindo esta mensagem simples, mas objetiva, de acordo com a Sua palavra. Um Deus que nos ensina, que nos faz uma oração modelo, não uma reza para ser repetida, não uma reza para ser falada diariamente, mas uma palavra, uma oração modelo para que nós possamos chegar a um Pai, a um Deus que é nosso amigo, que é íntimo, que nós possamos colocar o Teu reino em primeiro lugar, que nós possamos Te adorar, que nós possamos perdoar uns aos outros, que nós possamos reconhecer a Sua presença, que nós possamos entender que cada dia o Senhor suprirá as nossas necessidades. A oração, Senhor, é a simplicidade. A oração, Senhor, é a atitude de um filho que fala com o seu pai, que conversa com o seu pai. Pai nosso que estás nos céus, é o Senhor, é o nosso Pai. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece a necessidade minha e de cada um telespectador amado que está assistindo, que está acompanhando essa mensagem, que seja edificado, que seja curado, que seja perdoado, sarado e abençoado para a sua glória. E que cada pedido que colocar aqui, nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando ao nosso Pai. E eu sei que o Senhor responderá, que o Senhor vai fazer coisas poderosas e tremendas sobre as nossas vidas. Tome posse, receba esta palavra no seu coração. Mais uma vez, como eu digo, nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.